Quero convidar nesse momento a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 12, versos de 1 a 2, onde nós estaremos falando sobre o temor de Deus versus o temor dos homens. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito do temor dos homens, mas é de fato algo que está latente no coração de muitas pessoas e talvez esteja no seu. Por isso, ao ler o texto e ao acompanhar essa mensagem, nós cremos que Deus vai estar mostrando a você e ao seu coração tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado para que você possa render toda a honra e toda a glória a Deus, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissertes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissertes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis, quanto ao modo que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Aleluia. Podeis se sentarem. Amados irmãos, Jacó se apaixonou por uma moça muito linda, chamada Raquel, e por causa dela, trabalhou 14 anos, e diz o texto que foram como que poucos dias, mas chegou certo momento que após construir toda a sua família, ter ali já alguns filhos, ele foi chamado por Deus para retornar para a terra prometida. Parece ser uma história normal de alguém que sai da sua terra e vai para outro local. Não fosse o fato de que Jacó saiu às pressas. Chegou para suas esposas e disse: olha, arrumem todas as coisas, peguem tudo que for nosso e vamos embora. Ele estava fugindo de Labão, seu sogro. Ele tinha medo que Labão de alguma maneira pudesse obrigar as suas filhas a ficarem ali. E Deus havia dito para ele retornar para a terra prometida. E mais do que depressa, naquela correria, as mulheres começam a pegar todas as coisas, mas Raquel, naquele momento, pega algo que não lhe pertencia: as imagens de adoração do seu pai. Ela vai no lugar secreto ali aonde ele prestava os seus cultos aos seus deuses e rouba aquelas imagens e esconde elas consigo. Por quê? Porque de alguma maneira Raquel acreditava que aquelas imagens lhe proporcionaria segurança, que aquelas imagens lhe proporcionaria a concretização dos seus sonhos, dos seus objetivos. Ela traz consigo aquelas imagens e os leva. E quando Labão chega em casa e depara com aquela cena, as mulheres foram embora, pergunta para os criados: cadê Jacó? Não foi embora. E ele vai no seu quarto e percebe que havia sido roubado os seus ídolos preciosos. Pensa aquele homem que acreditava naqueles ídolos, de repente se vê sem eles.
ele sai no encalço de Jacó e encontra Jacó. Começa a questionar Jacó: por que você roubou os meus ídolos? Ídolos não trazem bênção, ídolos trazem maldição. Veja a palavra que Jacó respondeu para Labão naquele momento: seja morto a pessoa que estiver com esses ídolos, mas não estão comigo. Olha só, Raquel, a mulher que ele amava, a mulher que ele tanto queria, a mulher que era a alegria da sua vida, estava com aqueles ídolos. Amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor nesse texto que Jesus, aqui é descrito por Lucas, relacionado às palavras de Jesus, ele inicia falando: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o jeito de viver destes homens, porque eles vivem de aparência. Eu digo para vocês, vocês precisam antes viver na presença de Deus, e não na presença das pessoas, como se tivesse que agradar as pessoas. E aí ele vai mostrando claramente por que nós devemos temer mais a Deus do que temer os homens. A mensagem que nós trazemos para você é o temor de Deus versus o temor dos homens, ou o temor de Deus contra o temor dos homens. E quando nós pensamos nessa palavra temor, nós precisamos entender que a palavra temor significa reverência, respeito, também a ideia do medo, de não confrontar, de não se levantar contra, a ideia de estar debaixo da submissão de alguém. E se eu perguntasse, fizesse uma pesquisa aqui para você que está nos ouvindo: você teme a Deus ou você teme os homens? Eu diria que 99% vai dizer: eu temo a Deus. Sim, o meu temor está em Deus. Mas será que na prática é essa a realidade? É isso que Jesus começa a questionar com os seus discípulos, e eu passo a questionar com os amados irmãos aqui nesse momento também. O que de fato está no nosso coração? Qual é aquilo que realmente domina o nosso ser? É o desejo de agradar a Deus ou o desejo de agradar os homens? Nós podemos definir o temor aos homens como sendo o desejo interno de agradar as pessoas, mesmo que para isso tenha que desagradar a Deus. Também é um medo interno de desagradar as pessoas, mesmo que para isso tenha que desagradar a Deus. Alguém que está sendo levado a submeter-se à opinião dos outros. E por que Jesus faz esse importante alerta nesse momento? Ele usa o exemplo dos fariseus, que produzia na vida das pessoas a hipocrisia, a falsidade. Ele diz: acautelai-vos, cuidado com o jeito de viver dos fariseus. São hipócritas, eles falam uma coisa, mas não vivem. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos naquele momento é que eles precisavam ficar alerta, porque a vida cristã deles, e a nossa vida cristã também, não pode ser baseada na aparência externa. Não podemos ter uma religiosidade apenas para agradar as pessoas. Não podemos vestir a nossa melhor roupa com o objetivo de agradar as pessoas. Não podemos trazer conosco os nossos melhores apetrechos apenas para parecer bom para as pessoas. Mas tudo quanto formos fazer, seja as nossas atitudes, as nossas roupas, o dinheiro que a gente investe no reino do Senhor, não é para agradar pessoas, mas é para glorificar a Deus. É para isso. Porque se for para agradar pessoas, será o temor dos homens. Você estará vivendo debaixo do temor dos homens e não debaixo do temor de Deus. Por isso que Jesus chama atenção para a atitude de muitos que já viviam seguindo os ideais dos fariseus, buscando viver de aparências. Os fariseus eram uma seita judaica,
que vivia com base na aparência. Eles é que determinavam os costumes, as regras, e eram de maior influência na cultura judaica daquela época. Jesus várias vezes os confronta, e aqui há um momento onde Jesus fala a respeito do erro deles, mostrando que o discípulo, o seguidor de Jesus, não poderia viver de acordo com as aparências. Ele não poderia viver buscando honra e prestígio dos seres humanos. Ele não poderia viver baseado no diploma que vai conseguir, ou no dinheiro que vai entrar na sua conta bancária, ou no cargo novo que vai alcançar. Mas o cristão, ele precisa viver baseado em Deus, na sua fé em Deus, no seu compromisso com Deus e no temor verdadeiro a Deus. É por isso que ele diz, olha, a vida de aparência dos fariseus vai ser manifesta. Isso não vai durar muito tempo. Toda a hipocrisia deles vai aparecer. Ele descreve isso nos versos 2 e 3. Você pode observar na sua Bíblia, diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes nas escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Não adianta tentar viver uma vida de aparência, é o que Jesus está dizendo. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai ficar comprovado. Se você era de fato fiel servo de Deus ou não. Se as suas atitudes e as suas intenções eram verdadeiras para com Deus, ou eram simplesmente para agradar as pessoas e receber honras. Quantas pessoas que vivem debaixo do temor dos homens mercandejam a palavra do Senhor para alcançar fama, prestígio. Quantos pastores são tentados por isso, em nome de uma igreja cheia, de uma igreja lotada, só fala aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus quer que o povo ouça. Quantas pessoas vão à igreja buscando apenas a satisfação própria dos seus desejos e jamais a intenção sincera e verdadeira de honrar a Deus pela salvação que Ele nos proporcionou. Aqui, meus queridos, nós vemos que temer a Deus é incomparavelmente melhor do que temer aos homens, do que viver debaixo dessa vida de aparência, cercada da vontade de receber prestígios e glórias humanas. E Jesus mostra isso claramente, apresentando dois argumentos. Primeiramente, um argumento negativo. Você observa aí no versículo de número 5, um alerta, nós descrevemos como argumento negativo. Ele diz o seguinte, verso 4 e 5, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses que deveis temer. Indubitavelmente, ele está falando de Deus, porque Deus é o único que pode, além de matar, lançar no inferno, porque Ele é o único que tem o poder sobre o nosso destino, a nossa vida. Então o que ele está dizendo aqui, olha, cuidado com a vida dos fariseus, não pensem em viver de aparência. Vocês não podem temer os homens, porque os homens simplesmente podem matar o corpo, mas vocês precisam temer a Deus, aquele que além de matar o corpo pode lançar no inferno. Então é a Ele que vocês devem temer. O primeiro argumento para mostrar que nós precisamos temer a Deus é aquilo que eu classifico de um argumento negativo, no sentido, há uma punição para aqueles que não temerem a Deus. Há uma disciplina, e essa disciplina é terrível, é a morte, para aqueles que não forem obedientes ao Senhor, e não honrarem ao Senhor com a sua vida. Mas há um argumento positivo, no sentido de que ele mostra a grande vantagem de você realmente temer um Deus maravilhoso como é o nosso Deus. Verso de número 6 e 7, ele diz, não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, todos contados. Não temais,
bem mais valeis do que muitos pardais. Ele está dizendo, se você quiser viver temendo ao Senhor, Deus cuidará de ti. Não se vendem 2 pardais, vamos colocar aqui um preço, 50 centavos, é os 2 hasses dele aqui. Não se vendem 2 pardais por 50 centavos, porém nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus conhece esses pardais, Deus é que guarda esses pardais, e Ele diz, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amados irmãos, esse conhecimento de Deus, ele é tão maravilhoso, porque Ele diz, vocês valem muito mais do que 2 pardais, ou vocês valem muito mais do que muitos pardais. Vocês são preciosos para Deus, portanto, vivam para Deus, vivam para o Senhor, temam ao Senhor verdadeiramente nos vossos corações. Ele jamais se esquece de nós, Ele jamais vai deixar que nós vivamos à deriva, porque Ele nos conhece por inteiro, Ele sabe das nossas necessidades. É por isso que nós devemos temer a Ele. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos viver assim, irmãos, porque Ele traz uma exortação também. Eu chamo de uma exortação arrebatadora, algo realmente que vem para mostrar que nós precisamos temer a Deus e não temer os homens. No verso de número 8 e 9, ele vai continuar dizendo, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ele exorta todos os seus ouvintes ali naquele momento, e traz essa exortação para nós, que aqui estamos também hoje. Se você confessar a Jesus diante das pessoas, Deus também, o Filho do Homem, vai te confessar diante dos anjos de Deus, dizendo, eis aqui o meu Filho amado e querido. Mas o contrário também é verdadeiro, se você o negar, Ele também te negará, e não permitirá que você experimente essa vida com Deus. Por isso é que nós precisamos ouvir essa exortação do Senhor Jesus, e voltar o nosso coração único e exclusivamente para Deus, e temer a Deus de todo o nosso coração. Mas não para por aqui, porque quando nós pensamos nesse temor, nós vamos olhar, irmãos, a próxima advertência de Deus. No verso de número 10, ele diz, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Ele está dizendo, se você teme a Deus, se você está debaixo da submissão de Deus, observe isso, jamais você irá blasfemar contra o Espírito Santo, porque aquele que blasfemar contra o Filho de Deus, pode haver sim perdão para ele, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem nessa vida e nem na futura. É por isso que, diante dessa exortação, nós precisamos sermos tementes a Deus. O temor dos homens, ou viver de aparência, ou viver baseado nas glórias que os seres humanos possam nos oferecer, não é o caminho sábio. É um caminho que pode gerar a derrota. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, a maioria dos teólogos acreditam que seja você atribuir a Satanás uma obra que é exclusiva de Deus. Dizer que, falar que algo que Deus está fazendo, você falar, olha, isso é do diabo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, todo temor em nossas línguas, todo temor em nossos lábios, nós não podemos cair neste erro. Há uma advertência muito séria, não haverá perdão. É necessário estarmos atentos às nossas atitudes, para não blasfemarmos contra o Senhor, contra o Santo Espírito do Senhor. Amados irmãos, viver de acordo com os desejos e
vontades, os temores dos homens, é algo que traz sobre nós mesmos uma justa condenação. Porque o que o ser humano pode oferecer de retorno? O que o ser humano pode nos garantir de salvação? Absolutamente nada. Toda a nossa salvação está em Deus. É Ele que pode nos salvar. Mas veja a loucura disso. Muitos preferem se render às vontades humanas do que às vontades de Deus. E aqui um detalhe importante: até mesmo a sua própria vontade pode se tornar um temor dos homens, onde você lê na palavra do Senhor: não fareis tais coisas, e a pessoa resolve dentro de si mesmo: não, eu vou fazer. A Bíblia está dizendo para mim não fazer, mas eu não aguento, eu preciso fazer essas coisas. E a pessoa então ela ouve a si mesmo, ao seu próprio querer, a sua própria vontade, para cometer o desvio, o pecado, a transgressão contra a lei de Deus. Isso quando não se deixa ouvir por outra pessoa, dizer: não, vem, aqui é muito bom, prove isso aqui, nossa, você vai gostar dessas coisas, não vai fazer mal não, ninguém está vendo, seu pastor não está vendo, como se Deus não estivesse vendo. E quantas vezes a pessoa prefere ouvir os homens, ouvir as pessoas, do que ouvir a Deus, e se perdem no seu caminhar com Deus. Por isso nos últimos versos 11 e 12, ele diz uma palavra confortadora, meus queridos, diante de tudo isso. Ele traz um consolo gracioso sobre as nossas vidas. Ele diz: quando vos levarem às sinagogas, porque se vocês estiverem dispostos a temer a Deus, saibam de uma coisa: serão perseguidos. Porque se vocês estiverem dispostos a honrarem ao Senhor, saibam de uma coisa: os homens vão colocar vocês contra a parede, e vocês vão sofrer perseguições por causa disso. Por isso ele diz: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. A presença do Espírito Santo estará disponível para aqueles que, fiéis ao Senhor, aceitarem a perseguição, sofrerem o dano, se prejudicarem, mas não abrirem mão da fidelidade a Deus. Essa que é a grande questão. Mas, irmãos, é tão triste quando nós vemos pessoas que simplesmente não veem a ceia do Senhor porque estou com a dorzinha leve de cabeça, ou então porque não estou me sentindo bem, ou então porque diz: nossa, vai ter uma reportagem muito boa no Fantástico, e é logo no começo, não posso perder. Coisas banais, por causa do temor dos homens, acabam se perdendo nos seus próprios pecados e abandonam o temor a Deus. Porque, irmãos, eu lancei o desafio da pesquisa. Eu temo a Deus, mas é na prática que a gente vê esse temor. Concluindo já a nossa mensagem, deixa eu retornar à história de Raquel. O que aconteceu com Raquel? Labão começou a ir de tenda em tenda, aonde estavam os pertences, e mexia, revirava, até que sobrou a última, de Raquel. Só que Raquel, muito esperta, colocou os ídolos debaixo da saia e sentou no camelo. Labão procurou, foi até ela e ela disse: meu pai, eu vou ficar sentada aqui porque eu estou com as regras das mulheres e eu não posso levantar. E assim escondeu debaixo das saias aqueles ídolos. Por que Raquel fez isso? Quando nós vamos estudar um pouquinho a história de Raquel, nós vamos perceber que era a moça mais linda. Deixou Isaac bobalhão, realmente, falando: nossa, que linda, trabalho por ti 14 anos, vai ser como 14 dias, como de fato trabalhou por ela. Só que Raquel
era estéril. Raquel não podia dar filhos. E Raquel começou a ver a sua irmã Lia, aquela que o texto fala que era assim, tinha uns olhos assim meio tortos, alguma coisa assim, não era muito feia, não era muito bonita. Começou a dar filhos para Jacó e trazia alegria, né? E cada menino que nascia na casa de Jacó era uma tristeza para Raquel. Raquel tinha um desejo legítimo de ser mãe, só que em algum momento da sua caminhada, aquele desejo se transformou num temor dos homens, se transformou num ídolo para ela, porque em dado momento ela chegou para Jacó e diz: dá-me filho, senão eu morro, Jacó. E Jacó disse para ela: olha, eu não estou em lugar de Deus, eu não sou Deus, só Deus pode te dar esses filhos. Mas ela queria esses filhos, ela queria porque queria, e ela teve, finalmente nasceu José. E o próprio significado do nome do José é no sentido de que o Senhor me dê mais. Ela teve aquele filho, mas ela não ficou satisfeita, ela queria outros filhos. Há algum problema nisso? Não, mas o problema surgiu porque ela queria para ser igual ou melhor à sua irmã. Virou uma competição entre as duas, e havia lá no fundo, no coração dela, a necessidade de ser mãe, de ser amada pelo seu esposo, competir com a sua irmã. Ela recebeu um filho, mas ela queria outro. Interessante, ela disse: dá-me filhos, senão morrerei. E ela ficou grávida do segundo filho, mas morreu no parto. Morreu. Foi uma história trágica de alguém, de uma mulher que tinha tudo para ter uma história linda, mas teve uma história trágica. Morreu no parto. Benjamim se tornou o nome daquele garoto, porque ela deixou que o ídolo entrasse no coração dela. Ela queria agradar mais ao seu próprio esposo, ela queria competir com a sua irmã, mais do que simplesmente o fato de ser mãe para louvar ao Senhor e glorificar a Deus. Ali estava, no coração de Raquel, o seu ídolo, o temor dos homens. Muitas pessoas têm desejos legítimos, mas quando você torna esses desejos legítimos um Deus na tua vida, você está afastando Deus e dizendo: Senhor, só quero isso que me torna feliz, isso é o que vai me agradar, isso é o que vai me dar sentido na minha vida. Por isso nós precisamos temer ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento.